e o Senhor acrescenta os que são salvos. E a igreja cresce. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui dia de quinta. Geralmente a gente se vê dia de domingo, né? Mas hoje aprove ao Senhor que eu trouxesse a palavra de quinta. Niles pediu para mim. E foi muito interessante, a gente falando um pouquinho, conversando sobre a questão do Espírito Santo. E eu fui meditar sobre o Espírito Santo. Você lembra a primeira vez que você teve uma relação direta, assim, explícita com o Espírito Santo? Dá para lembrar? Eu procurei na minha mente quando foi que o Espírito Santo falou comigo de uma maneira assim, ímpar. E eu vou recontar uma história aqui que eu já contei umas 300 vezes na conexão, então peço ouve 301 hoje. Em 78 foi um momento que o Espírito Santo falou comigo. Eu era uma criança de 9 anos, 78, 9 anos de idade, foi em agosto. Eu tinha 8 anos ainda. Em agosto de 78, minha mãe se mudaram para uma casa lá no Jardim Acácia. Quem conhece o Jardim Acácia, muitos irmãos são lá de perto. Há 40 e poucos anos era mato puro. E a casa não tinha portão, e eu louvava sozinho no quarto dela, tinha um janelão enorme. E eu louvava ao Senhor naquela janela, quando de repente me veio o temor. No meu coração veio a ideia que havia um ladrão ali naquele escuro. Uma criança, né, se assusta. Mas uma força me moveu a continuar louvando e a pregar para o ladrão. Eu preguei para o ladrão. Pelo menos hipotético, o ladrão que foi forjado na minha mente naquele dia. E alguém mandou que eu pegasse minha mãe tinha uma caixinha de promessa no guarda-roupa. Alguém pediu que eu pegasse ali um papelzinho naquela caixinha de promessa. E o papelzinho estava escrito um texto de Mateus, que a minha conexão deu para mim esse quadro. O texto falava o seguinte: o Senhor teu Deus, que te ouve em segredo, te recompensará em público. Aleluia. Ali foi a primeira experiência da minha vida com o Espírito Santo. Ele afastou de mim o medo. De uma criança, se ele faz isso com a criança, quanto mais nós adultos. Ele afastou de mim o medo. Ele me fez pregar a palavra que eu nem conhecia ainda. Eu conhecia mais louvores. Acho que nem a Bíblia eu lia. Se lia era um versículo ou outro. E ele me deu uma promessa. E essa promessa se cumpriu quando eu fui consagrado pastor. Aleluia. O Senhor teu Deus, que te ouve em segredo, te recompensa em público. Honra e glória ao nome dele. Vamos orar? Senhor, abençoa essa noite, Pai. Abençoa que a palavra que seja trazida aqui, meus lábios sejam só instrumento. Aleluia, não haja intelecto nessa palavra, meu intelecto, não haja nada que não seja teu, porque a glória e a honra é tua. Obrigado, Espírito Santo, por mais essa oportunidade. Obrigado, Jesus, que o teu sangue nos propiciou essa relação com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus te agradecemos. Aleluia. Hoje eu quero trazer para vocês, Ana, consegue colocar a tela aí, Ana? Uma amiga minha, Verena, ela fez slide lindo, pessoal, ia apresentar, só que por algum motivo eu não estou conseguindo salvar, e a Ana não vai conseguir apresentar em slide, mas no meu Chrome está aqui. Nós hoje vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus, o Deus Espírito Santo, aleluia, o Deus que está agora aí no teu coração, aleluia, falando as verdades do Pai. Vai conseguir ou não, Ana? Ela mandou esperar. Esperei com paciência no Senhor. É a palavra de Deus. O Deus esquecido, o Espírito Santo. Esse texto é interessante, né? O Deus esquecido. Aí, que lindo, não está, pessoal? O Deus esquecido. A gente vai ler o texto de Romanos 8. Mas eu queria falar primeiro onde apareceu esse título na minha cabeça. Quando o Niles pediu para eu trazer o tema, eu comecei a orar, comecei a pensar. Daqui a pouco lembrei de um livro que eu tinha lido, de Francis Chan. E ele falava sobre um Deus, o Deus esquecido. Porque o Espírito Santo ele chama de o Deus esquecido. Porque nós conhecemos, Deus Pai foi revelado para nós, Deus Filho nós conhecemos na cruz, mas Deus Espírito Santo, muitas vezes, nós não percebemos a presença dele, nós não vemos que ele é uma pessoa que está conosco.
Aleluia. E muitas vezes nós entristecemos esse Deus chamado Espírito Santo. Aleluia. Eu queria que nós abríssemos nossa Bíblia no texto de Romanos, e vocês vão ver como Paulo fala sobre o Espírito Santo. Paulo fala com uma propriedade tremenda, pessoal. Esse livro de Romanos foi o livro que fez Lutero, quando ele foi traduzir esse livro, ele se converteu. Lutero era um padre, era um homem douto, cheio de letras, cheio de conhecimentos. Quando ele traduziu para o alemão o livro de Romanos, ele percebeu que a igreja estava num caminho totalmente errado. E aí veio a reforma protestante. Aleluia. Romanos 8, por favor, na tela, NVT preferencialmente. Paulo fala o seguinte aos romanos: e o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por... Não, eu queria 8 do versículo 1, não é 8, 27 não, do início. Eu vou ler 14 versículos aí no início. E depois a gente vai saltear alguns. Agora, portanto, olha que lindo. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Lei do Espírito. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza. Voltando pode voltar o versículo 3, por favor. 8:3. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Versículo 4. De modo que nós que agora não seguimos mais nossa natureza, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controladas pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, falando isso da igreja, amados, falando isso dos convertidos em Cristo Jesus, falando isso aos remidos pelo sangue, vós, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Meu Deus, quanta verdade. 8:10. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Aleluia. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tá bom até aí? Repetindo, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Igreja, eu quero que você repita esse versículo. 1, 2, 3, já. Porque todos...
Aleluia, aleluia, aleluia. Paulo fala com muita propriedade desse Espírito. Paulo fala com intimidade de quem conversa com o Espírito, de quem ouve o Espírito. Fala de intimidades do Espírito. Fala de coisas inefáveis aos nossos ouvidos. Por que Paulo tem essa intimidade com o Espírito? Quem é esse Espírito? Quais são os seus atributos? Como ser guiado pelo Espírito, que Paulo fala várias vezes no texto. Olha, se vocês forem guiados pela carne e os seus pensamentos, vocês vão morrer. Se vocês forem guiados pelo Espírito, Ele vai lhe dar vida. Essa noite, a gente vai buscar responder um pouquinho dessas perguntas. E eu creio que o Espírito Santo, aonde eu não consegui alcançar com a palavra, o Espírito Santo vai alcançar na tua vida. Então, que você esteja atento ao que o Espírito Santo vai falar nessa noite. Aleluia. Nós vamos apresentar para vocês o Deus esquecido. Aleluia. O Deus que muitas vezes não lembramos. Lembramos de Deus Pai, Deus Filho e esquecemos de Deus Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Eu queria que abrisse Isaías 9:6. Nós vamos ler muitos textos. Eu creio que o tempo vai ser otimizado e vai dar certinho. Olha bem esse texto. Esse texto é usado geralmente em Natal. Fala assim: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Amados, quem é conselheiro? O Espírito Santo. Quem é o Pai Eterno? Deus Pai. Quem é o Príncipe da Paz? Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Amém? Aleluia. Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um, amados. A Bíblia, na sua deliciosa redação, muitas vezes fala em Deus Pai, com os atributos de Deus Filho, com os atributos de Deus Espírito Santo. Por quê? Por quê? Aleluia, eu estava meditando sobre isso e pensando: Deus, Tu és perfeito, Tu és pleno. Me ajuda a entender um pouquinho. Alguns falam sobre N metáforas sobre a Trindade, N alegorias sobre a Trindade, imagens para tentar materializar a Trindade. E nessas minhas conjecturas, eu creio que o Espírito Santo tenha me dito algo que eu achei tremendo. Deus é perfeito. E por amor, separou-se em perfeição Jesus e o Espírito Santo. Aleluia. Tudo é Deus. E tudo são os três. Aleluia. E cada um não tinha como não carregar a perfeição de Deus. Cada um não tinha como não carregar o caráter de Deus. Jesus andou aqui na terra e apontou sempre o caráter de Deus. Aleluia. Moisés falou com Deus, Abraão andou com Deus e nos revelou o caráter de Deus. E hoje o Espírito Santo o que faz, amados? Aleluia. O que Ele está fazendo agora? Revelando o caráter de Deus. Revelando Deus Pai. Revelando Deus Filho para o teu coração. Na missão linda do Espírito Santo. Aleluia. 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 O Espírito Santo e Deus e o Filho são um. Aleluia. Deus são três. Deus, aleluia, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O texto que o Wellington trouxe, de Atos 5:34, vocês veem no início do texto, pode colocar na tela, embora eu não leia ele agora. Vocês veem no início do texto que Pedro fala que Ananias e Safira mentiram para Deus. E no decorrer do texto ele fala que mentiram para o Espírito Santo. Mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus. Negar o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo é negar o próprio Deus. Entristecer o Espírito Santo é entristecer o próprio Deus. Aleluia. Sejamos sensíveis ao Espírito o tempo todo. Está escrito lá em Atos 5:34. Aleluia. Vamos para frente aqui. Eu queria agora que colocasse Romanos 8:27. A palavra diz que o Espírito Santo habita em nós.
você possivelmente está sentindo o seu coração arder, está sentindo a presença de Deus nesse lugar, através de quem? Do Espírito Santo. Ontem nós tivemos um presente na conexão, um convidado que está aqui entre nós, o primo de Vandil está logo ali. Ele trouxe para nós um testemunho lindo, que me remeteu aos discípulos no caminho de Emaús. Ele falou que teve, posso falar, né? Já estou falando aqui. Ele falou que teve um momento me ajuda? De uma vigília no estabelecimento dele. E ele começou a chorar e o coração ardia. Aleluia. O coração dele ardia. Aleluia. Onde a gente viu isso, pessoal? Na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo no caminho de Emaús. Aquele casal, aquelas duas pessoas, o coração deles ardia. Aleluia, que teu coração arda nessa noite, mas arda profundamente, aleluia, para fervilhar tudo que está erradinho ali, tudo que está esquecido dentro do teu coração, e que na hora do final desse culto, só sobre, aleluia, louvor e adoração ao Espírito Santo, louvor e adoração a Deus Filho e Deus Pai, aleluia. Romanos 8:27 diz que o Espírito Santo, ele tem mente própria e ora por nós. Eu queria que colocasse na tela. Aleluia. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Amados, quantas e quantas vezes a gente vai fazer alguma coisa, parece... não tinha um desenho animado que tinha o grilo, né, que falava assim, ó, não faça isso, não faça aquilo. Acho que era Pinóquio, né? O desenho animado, não sei bem ao certo. Mas pense bem, quantas vezes você se chateia com alguém, você está irritado com algo, e uma voz te fala assim, vai lá e pede perdão, pisou na bola, não me agradou em nada. Já aconteceu com vocês? É o Espírito Santo. Acontece comigo. Acontece com todos aqueles que amam a Deus. Acontece com todos aqueles que querem servir ao Senhor com inteireza de coração. O Espírito Santo intercede. Nós lá do grupo de intercessão, aleluia, às vezes oramos assim e pedimos durante a oração, Espírito Santo, corrige o que a gente orou aqui e leva ao Pai, apresenta ao Pai essa oração. Aleluia. E eu sei que Ele assim faz. Aleluia, porque Ele não cansa de interceder por cada um de vocês. Se você tem um problema, amado, clame ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para levar aquele clamor e ofertar diante do trono de Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Aleluia. Espírito Santo, eu lembro muito daquela irmã Lídia. Diga que aquela irmã Lídia, para mim, é um exemplo de mulher. A relação que ela tem com o Espírito Santo é de entusiasmar. Quem a conhece aqui, levanta a mão, irmã Lídia. Quem a conhece, já viu a irmã Lídia chamar o Espírito Santo de meu amigo? Perfeito, ela faz isso aqui no púlpito, faz sentada. Mas vocês já perceberam que ela faz isso até quando ela está no secreto dos lugares dela? Ela está caminhando e você percebe que ela conversa com alguém. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo conversa contigo e você pode conversar com Ele. Aleluia. Amados, quando eu comecei a meditar nessa palavra, é de deixar a gente assim, sem palavras, literalmente. Porque olha o que aconteceu. Deus Pai envia Deus Filho, Jesus. Jesus sobe e fala, peraí, eu preciso subir, porque há um outro conselheiro. Jesus, a palavra diz que é Emmanuel, Deus conosco, né? Está escrito. E o Espírito Santo é Deus em nós. Que plano perfeito, que tanto amor foi derramado através de Jesus, através do Espírito Santo, através de Deus nas nossas vidas. Aleluia, não há como falhar. Pode olhar para dentro de você e falar assim, com o Espírito Santo, com a esperança de Cristo em mim, não há como falhar. O plano de Deus é perfeito na minha vida. O que Ele começou, Ele vai completar. Amém?
Aleluia. Isso me deixou entusiasmado. Eu olhando para mim, eu sou um pouquinho melhor do que eu já fui, mas eu ainda carrego um peso que não é evidente, mas é lá no coração. Mas Deus tem transformado a minha vida, Deus tem transformado a vida de vocês. E o que falta, Mateuzinho? Não falta nada de instrumento de Deus para te levar à perfeição. Não falta nada de ação de Deus para me levar à perfeição. Aleluia. E a perfeição, amados, é a presença dele em minha vida. Aleluia. Quanto mais constante, mais perfeito em Cristo somos cada um de nós. Aleluia. Eu quero falar aqui 7 características do Espírito Santo. A gente vai apresentar esse Deus para vocês. Eu sei que vocês já conhecem, eu sei que vocês já andam com Ele, eu sei que vocês já falam com Ele, mas eu quero falar para vocês, primeiro, que o Espírito Santo é uma pessoa. Interessante que o Espírito Santo, ele desafia a física, né? A física diz que 2 corpos não podem habitar o mesmo espaço. O Espírito Santo quebra esse princípio. Aleluia, ele habita em nós. Ele habita na igreja. Ele habita nos santos. Ele habita nos remidos. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa. Abram o pessoal da mídia aí. Abre João 14, 17. Aleluia. João 14, 17, é o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Ele faz habitação em nós. A pessoa do Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você. Aleluia, aleluia. Ponto 2, o Espírito Santo é Deus. Todos os atributos de Deus, o Espírito Santo tem. Aleluia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo só dividem em missão, mas não em caráter e essência. Eles são Deus. Atos 5, 3 e 4 que já vimos. Ponto 3. O Espírito Santo é eterno. O que quer dizer ser eterno, igreja? Não tem princípio de dias e não tem fim de dias. Aleluia. Não tem início e não tem fim. Abram, por favor, aí a Bíblia. Não precisa abrir nesse texto agora, não. O Espírito Santo, ele é eterno. O Espírito Santo, ponto 4, tem mente própria e ora por nós, que nós já vimos. E ponto 5, o Espírito Santo tem emoções. Isso foi muito gostoso ouvir isso e ler o texto. Abre aí, por favor, Isaías 63, 10. O Espírito Santo tem emoções. Aí você lá fala, eita, o Espírito Santo tem emoções? Vou me preocupar um pouquinho mais. Olha bem o que está escrito. Mas eles se rebelaram e entristeceram seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou seu inimigo e lutou contra eles. Entristeceram o Espírito e por isso o Espírito lutou contra eles. Abra aí para mim também, por favor, Efésios 4:30. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará com sua propriedade. Amados, a palavra diz que o Espírito Santo, ele geme, orando, com gemidos inexprimíveis. Vocês viram o texto dizendo que o Espírito Santo se entristece. Então, se ele se entristece, ele se alegra também. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é eterno. O Espírito Santo é Deus. E nós podemos entristecê-lo. Da mesma forma que nós podemos entristecer Deus Pai, Jesus, nós podemos entristecer o Espírito. Aleluia. E muitas vezes nós passamos assim de maneira desapercebida com o Espírito Santo. Ele está aí ouvindo os teus pensamentos. Ele está ouvindo os teus pensamentos, não é de agora. Desde cedo ele ouve o que você pensa. Ele ouve o que você... Ele vê o que você ouve. Ele percebe as tuas reações. Ele sabe quem leu a Bíblia hoje. Ele sabe quem meditou hoje. Ele sabe quem buscou a presença dele hoje. Aleluia. Aleluia.
Honremos o Espírito Santo de Deus. Honremos. Ponto 6. O Espírito Santo tem vontades e desejos próprios. Ele habita em nós, mas habita em nós com vontades e desejos celestiais. O Espírito Santo não habita em nós para fazer a nossa vida viável, nossa vida confortável, nossa vida aceitável. Ele habita em nós, aleluia, para nos oportunizar a chance de fazer, de cumprir a vontade de Deus. Abra aí, por favor, aí, pessoal, 1 Coríntios 12, 11. Aleluia. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. O Espírito Santo vai conceder a você não o teu desejo. Muitas vezes nós oramos ao Senhor e falamos assim: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, eu necessito. Senhor, sem isso eu não vivo. E o Espírito Santo pega aquilo, joga lá no copyright, né? E corrige esse discurso. Aleluia. E fala assim: Pai, dá para esse rapaz, dá para esse discípulo, para essa discípula, o que ela precisa para ser santa. O que ela precisa para ser justa diante de ti em amor. O que ela precisa para cumprir a tua vontade. O que ela precisa para te amar mais. O que ela precisa para amar mais o outro. É essa oração que o Espírito Santo ouve, digere e leva ao Pai. Aleluia. Muitas vezes alguns até se frustram porque as orações não são atendidas. Alguns se chateiam, ficam tristes. Porque Deus não me ouve. Amados, aleluia, se o teu coração é contrito, quebrantado, Ele não deixa passar uma palavra da tua boca, Ele ouve e guarda. Só que as palavras que você declara, por amor, o Espírito Santo corrige. Por amor, o Espírito Santo traduz. A tecla SAP, santa, é o Espírito Santo. E ele fala para Deus o que nós precisamos. É interessante que alguns irmãos falam assim: eu não vou pedir a Deus perseverança. Porque quando pede perseverança, vem tribulação para você perseverar, vem dificuldade para perseverar. Aleluia. Confia em Deus. E peça tudo que te faz santo. Confie no Espírito Santo. Confie em Cristo em você, que é a esperança da glória. E peça tudo que o Espírito Santo faz, te ensina a ser pedido. Sejam ousados, sejam corajosos. Aleluia, porque o medo, o covarde não vai herdar o reino dos céus. Aleluia. O Espírito Santo garante, Deus garante, Jesus garante. Aleluia. Jesus garante que o povo dele é santo e forte e corajoso. Amém? Não tenha medo de pedir ao Espírito Santo que te faz santo. Aleluia. 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 Amados, eu quero também falar agora desse Espírito Santo em nós. Ele nos ajuda a falar em situações difíceis e nos capacita a testemunhar. A Bíblia é vasta nessa apresentação. Homens e mulheres que questionavam o que devo falar. E o Espírito acalmava: na hora vou te ensinar o que deve falar. Por favor, a Bíblia aí no Marcos 13, 11. Quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. Não serão vocês que falarão. Vou melhorar. Não serão eu melhorar a Bíblia, né? Que ousadia, né, Mateus? Pelo amor do guarda. Não é você que vai falar. Quando você abre a boca, amado, é o Espírito Santo que fala por você. Né, tio? É o Espírito Santo que vai falar para você. Em todo momento que você tiver uma dificuldade. Eu tenho um exemplo de Mateus, que em ousadia eu vou falar. Uma conversa difícil que teve que ter com seus chefes, né? Os empreendedores que ele trabalha. E ele abriu a boca, pessoal. E não foi Mateus que falou, ele deu esse testemunho. O Espírito Santo falou. Aleluia. E quando o Espírito Santo fala, amados, qual é o resultado? Glória. Para Mateus? Não. Glória para Deus. Honra. Honra para Mateus? Não. Honra para Deus. Você quer isso na sua vida? Aleluia. Seja um homem de oração. Você quer isso para a sua vida? Seja um homem sensível ao Espírito Santo. Aleluia. Lucas 12, 12.
É porque ele vai ser um futuro pregador, amada. Já está se ambientando aqui com o púlpito. Amém. Aleluia. Pois o Espírito Santo, naquele momento, lhe dará as palavras certas. Às vezes você tem vergonha de falar do Evangelho para uma pessoa. Você só precisa abrir a boca. Aleluia. Quem tem mais interesse em falar do Evangelho não é nem você, é o próprio Espírito Santo. Abra a boca. Seja ousado. Seja ousado. No trabalho, na universidade, nas ruas, no transporte público, dentro da sua casa. Sejam ousados, porque vocês são filhos de Deus. Vocês foram escolhidos por Cristo. E quando vocês abrem a boca, o Espírito que há em vocês fala. Aleluia. 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 Ah, Pai, Tu és bom. Aleluia. O Espírito Santo em nós, amados, nos ensina, nos faz lembrar, nos consola, nos mentoria, uma palavra bem atual, né, Josué? Mentoria. Ele nos mentoria, Ele nos ensina o caminho, Ele nos ajuda a completar a obra. Aleluia. Ele nos motiva e Ele nos guia. Aleluia. Um homem conduzido pelo Espírito é um homem que caminha no sobrenatural de Deus. Um homem que é conduzido pelo Espírito é um homem que caminha no extraordinário de Deus. Amém? Eu penso que o fim não vai ser tão bom quanto o... Mas vamos orar por ele, né? Que o Espírito interceda. Aleluia. Um homem que é guiado pelo Espírito vive em novidade de vida. Se você olha para a tua vida e fala assim, poxa, hoje está tão cinza quanto ontem, amanhã tão cinza será. Está faltando algo na tua vida? E o que falta é ser guiado pelo Espírito. O que falta é ouvidos atentos ao que o Espírito fala. O que falta é um coração derramado diante do trono. Aleluia. E clame a Ele. Eu te digo que Ele vai te dar a porção dobrada dessas coisas. Porque todo que clamar vai ser ouvido. Todo que buscar vai encontrar. Aleluia. Aleluia. A porta do céu, amado. A graça do Senhor já é dispensada. Já foi dispensada. Está à altura da tua fé. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. O Espírito Santo em nós, amados, Ele nos dá poder. Aleluia. O Espírito Santo, Ele atrai pessoas ao Evangelho. Aleluia. E Ele nos capacita a realizar propósitos divinos. O Espírito Santo nos dá poder. O Espírito Santo atrai pessoas ao Evangelho. E o Espírito Santo nos capacita a viver propósitos divinos. Então eu quero te lembrar uma coisa. Não pense baixo. Não pense rasteiro. Pense num reino pujante. Pense no reino crescente. Pense no reino onde você é uma peça contribuidora para o reino. No reino não há frequentador de culto. No reino não há sentador de banco, se existe essa palavra sentador. No reino há, aleluia, discípulos que pregam, que são capacitados a viver em novidade de vida, que são capacitados a viver a santidade que Deus, aleluia, espera. A igreja não é um lugar para mediocridade, na perspectiva de ser mediano. Aleluia. Você pode ver em toda a história da Bíblia, os discípulos, eles não eram medianos. Quando eles receberam o Espírito Santo, aqueles 12, transformaram a humanidade. Se você pensar, mas Tomé é aquele que era cético, precisou tocar em Jesus para crer. Tomé desceu para a Índia, meus amados, e evangelizou a Índia. Até hoje tem igrejas com o nome de Tomé na Índia. Aleluia, aleluia. E eu digo uma coisa, a palavra te promete, a palavra me promete, que obras maiores nós faremos. O que é que falta?
O que falta está na palavra? Não. O que falta está no Espírito Santo? Não. O que falta está na fé que você alimenta. A fé abre, como eu já falei, as portas do céu. Aleluia. Mas muitos pensam que abre as portas do céu para o seu próprio deleite. Nunca será, amados. Tudo é para Ele, tudo é por Ele e tudo é por intermédio dEle. Então, sinta-se privilegiado de trabalhar aqui na terra, de respirar aqui na terra para a glória de Deus Pai. Amém? O Espírito Santo leva pessoas a Deus e aproxima Jesus dos que creem. Aleluia. Atos 1:8 vai falar: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria. Romanos 8:26, por favor. Aleluia. Romanos 8:26. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Aleluia. Todas as vezes que você for desafiado a falar do Evangelho, a falar de Deus, a falar de Jesus, não se sinta fraco para isso. O Espírito Santo vai ajudar na tua fraqueza. É mistério até que sejamos fracos, porque o Espírito, ele não revela sábios e entendidos os mistérios de Deus. Eu lembro da pessoa de Paulo, todo mundo aqui talvez conheça a história de Paulo. Paulo era um cara que foi criado aos pés de Gamaliel, era judeu de judeus, quanto à lei, era exímio servidor da lei. Mas precisou, amados, cair ao chão, precisou ficar cego sendo carregado pelos seus servos, precisou de um homem chamado Ananias, que a história só fala desse homem nesse momento e não é Ananias de Safira não, é outro Ananias. Só fala desse momento que ele esteve com Paulo. Paulo precisou ser humilhado daquela sabedoria, daquela inteligência, daquela razão. Ele precisou ir para o pó. E ele fala o seguinte, que tudo que ele aprendeu, ele considera como esterco, pelo sublime conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia. Se você se sente sábio, se você é aquele que questiona tudo e todos, eu quero te falar que vai chegar o momento que você vai ser humilhado. Você vai ser humilhado por Deus. Aleluia. Mas quando esse momento chegar, amados, sintam-se amados, literalmente, por Deus. Porque não é concebível que a revelação grandiosa do propósito de Deus seja dada a sábios e entendidos, mas sim a humildes de coração. Muito tempo eu fui um sábio e entendido. Eu estudei a Bíblia em uma certa época da minha vida para justificar os meus pecados. Eu busquei ser senhor de mim mesmo com o nome de discípulo. Eu buscava a Deus não para que Ele fosse meu servo, buscava a Deus para que Ele atendesse às minhas necessidades. E Deus literalmente me humilhou. Durante o processo houve lágrima, muitas vezes eu não consegui entender. Mas eu digo para vocês, eu estava compartilhando terça-feira, não foi? Num dia de terça-feira, Deus mudou a minha sorte. Um homem que sempre fui muito bom, sempre estudei muito. Todos os vestibulares que fiz, passei. 2 concursos que fiz, passei. Não tinha nada que me desafiasse. Mas Deus, numa terça-feira, me botou, depois a gente pode conversar em particular sobre essa história, com a vassoura na mão, limpando um monte de estrume de cachorro. Naquele dia, pessoal, eu lembrei que minha mãe me fazia assinar Dr. José Cláudio Ramos Nogueira. Eu assinava folhas assim. Naquele dia veio a revolta no meu coração, porque eu estava ali. Mas a revolta foi rápida, porque o Espírito Santo nunca me abandonou. Embora eu seja infiel, Ele permanece fiel, que não nega a natureza, porque Ele é Deus. Aleluia. Naquele momento, sabe o que é que eu fiz? Eu não sabia explicar nada. Minha vida tinha dado errado. Eu já não tinha mais como olhar o futuro e perceber algo bom. Era só sobrevivência. Mas naquela terça-feira, eu comecei a louvar,
como eu louvei em 78. Aleluia. Eu comecei a agradecer o que não era nem entendível a minha razão. Louvei e agradeci. E o Deus, aleluia, quando tu és fiel no pouco, te coloca sobre o muito. Aleluia. Porque o Espírito Santo está contigo, tudo Ele percebe, tudo Ele vê. Ele sonda a intenção do teu coração. As tuas palavras podem ser belas diante da igreja, mas o Espírito Santo está aqui hoje, ouvindo o que o teu coração fala. Aleluia. Isso é lindo. Lindo e maravilhoso. O Espírito Santo transformou minha vida. Jesus me abriu a porta da salvação. E o Espírito Santo me abre todas as manhãs a porta da misericórdia. Todas as manhãs a porta de um novo dia diante do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O amigo que a irmã Lídia fala. Aleluia. Pelo poder do Espírito entregamos à morte os nossos deleites, as nossas vontades. O Espírito Santo nos liberta dos pecados dos quais não podemos nos livrar por esforço próprio. Amado, se você tem um pecado de estimação, que você, de vez em quando, você se debate com ele, eu te digo, Cristo já perdoou esse pecado, mas se aproxime do Espírito Santo para você, ele te ajudar a vencer esse obstáculo na tua vida. Porque esse obstáculo na tua vida atrapalha o processo de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluia, aleluia. Hi boy, te amo. Aleluia. Eu estou quase assim me sentindo um pouquinho de Jesus, né? Vinde a mim as criancinhas. Ai, 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 ai. Santificai-vos. O Espírito Santo, ele ajuda nesse processo. Sem o Espírito Santo, sem Jesus, nós não conseguiremos. Aleluia. Com ele, amados, tudo é possível. Aleluia. Aleluia. Pelo Espírito recebemos o Espírito de adoção como filhos. Aleluia, Romanos 8, 15 e 16. Vocês foram adotados como filhos de Deus. Peço que, Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos. Aleluia. Mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. Sabe o que é Abba Pai? Pai, paizinho. Aleluia. Você pode olhar para os céus agora. Você pode dobrar os joelhos e falar: Paizinho, pelo Espírito, pois o seu Espírito confirma nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito de Deus confirma com o teu Espírito que você é filho. Aleluia. 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 O Espírito Santo nos proporciona vida e liberdade. Eu já estou terminando, estou adiantando alguns lados aqui. Amados, não há liberdade sem a presença do Espírito Santo. A palavra diz em Romanos que ele nos livrou da escravidão. A gente tem que entender que o homem que vive segundo a carne é um escravo. Por isso você não vai se chatear com as pessoas. Você vai amar as pessoas, mas saber que as pessoas são presas ao pecado por conta de uma escravidão que nós, filhos de Deus, não experimentamos, porque Cristo nos libertou com o seu sangue, e o Espírito Santo continua nos alimentando, nos santificando diante de Cristo, em amor. Aleluia. Pelo poder do Espírito Santo, nós somos ricos em esperanças. Todas as promessas de Deus, aleluia, serão cumpridas em tua vida. Todas as promessas de Deus serão cumpridas na tua vida. O Espírito Santo vai te conceder dons. O Espírito Santo vai te conceder poder. Mas não para que você se exalte, mas que o nome dele seja exaltado. Não para que você se sinta melhor do que outro, mas que a igreja cresça forte diante da presença dos dons do Espírito. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo gera fruto em nós. 2 Coríntios 3,18. Aleluia. 2 Coríntios 3,18.
Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor que é o Espírito. Aleluia, Ele vai gerar fruto em vocês, porque foi removido o véu. Vocês hoje veem de maneira espiritual, vocês enxergam o mundo espiritual, vocês enxergam a presença de Deus. E vai haver na sua vida bondade, vai haver na sua vida amor, vai haver na sua vida tolerância. Você vai se perceber cada vez mais parecido com aquele que você ama. Aleluia. Você cada vez vai olhar para você, olhar para suas atitudes, vai ser visto por seu marido, por sua esposa, e ela vai começar a enxergar Cristo em casa. Seus filhos vão começar a enxergar Cristo em casa. Aleluia. 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 Por fim, depois dessa apresentação desse Espírito Santo de amor, eu quero tocar em alguns pontos para a gente entender como a gente pode ser guiado por Ele. Primeiro, Ele habita em vocês, que são remidos pelo sangue. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus, amados, é o nosso guia para ouvir o Espírito Santo. Ah, Cláudio, mas eu ouço uma voz. Se essa voz fala o que a Bíblia diz, é o Espírito Santo. Se essa voz inova, traz uma releitura, é o teu coração, amado, que é infinitamente corrupto. Quer ouvir o Espírito? Abra a palavra. O Espírito está ali, encarnado na palavra. Aleluia. Gênesis, Apocalipse. Se você precisar de algo mais, amado, deve ser entendimento ou revelação, porque está tudo ali. Aleluia. Através da palavra recebemos a revelação da vontade de Deus para nossas vidas. Através da palavra você ouve o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Escolha não confiar em teu próprio entendimento. Escolham não confiar em teu próprio entendimento. Graças a Deus, eu louvo a Deus, porque essa congregação é separada em discipulados, em pequenos grupos, em pessoas que conversam com pessoas, em pessoas que cuidam de pessoas, em vida que cuidam de vidas. Sabe para que isso é fundamental? Para que eu, Cláudio, não me estribe no meu próprio entendimento e me afaste da presença do Senhor. Aleluia. Eu louvo a Deus, eu sei que eu estou aqui hoje, porque eu tive irmãos que me carregaram nos dias maus. Aleluia. Nos dias onde o Espírito Santo se calou para mim, porque eu estava em pecado, irmãos falaram do Espírito Santo a mim. Talvez você nunca tenha passado por isso na vida, de orar e não sentir Deus, de louvar e não sentir a presença. Eu passei por isso. Aleluia. Mas alguns irmãos me carregaram. Alguns irmãos me levaram até onde podiam. Aleluia. E eu sei que foi o Espírito Santo, em seu infinito amor, que colocou pessoas na minha vida, para que eu pudesse voltar, aleluia, a crer. Escolha não confiar em teu próprio entendimento, amado. Não se mova por impulsos, aprenda a ser paciente e deixe que o Espírito Santo te conduza. Aleluia. E quando o Espírito cala, e você procura, o que é que está acontecendo comigo? Não ouço o Espírito Santo de Deus. Leio a palavra e ela não me diz nada. Amados, eu vou te falar, nunca, a não ser que você esteja em pecado, o Espírito Santo vai se calar a você. Talvez você não consiga ouvi-lo. Talvez você não consiga entendê-lo. Mas Ele está falando o tempo todo. Aleluia. 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 Já estou concluindo, viu, pessoal? Podem ficar tranquilos. 2 minutinhos eu concluo. Busque intimidade com o Espírito Santo. Ore, medite na palavra, desenvolva amor ao Pai, ame as pessoas. O Espírito Santo vai te fazer mergulhar na sua própria história e vai te resgatar de você mesmo. Ele vai te fazer mergulhar na tua própria história e vai te resgatar de você mesmo. Eu fui resgatado de Cláudio. Cláudio prendia a minha vida. As opiniões, a formação, os entendimentos de Cláudio eram grilhões que me aprisionavam à terra. O
O Espírito Santo foi dentro de mim e resgatou o que Deus tinha salvado. Deixou essa carne podre que vai acabar um dia. Aleluia. Mas resgatou o meu espírito. Aleluia. E me levou. A palavra diz que Ele me resgatou, nos resgatou do império das trevas e nos levou para o reino do seu amor. Aleluia. O Espírito Santo te conhece mais do que você próprio se conhece. Aleluia. Renda-se ao Espírito. Abaixe as armas. Não lute contra o Espírito. Aleluia. Quando o Pai enviou o Espírito Santo, amados, foi em semelhança do envio do Filho. Você acha que para o Espírito Santo é melhor estar aqui em nós, convivendo com as nossas mazelas, trabalhando para que nós sejamos santos, ou lá recebendo glória e honra diante do Pai? O Espírito paga um preço. Jesus pagou um preço. E você também deve pagar um preço. O preço de permanecer no Senhor, o preço de ser santo. Ele fez isso, o Espírito Santo vive porque te ama, vive em você porque te ama, vive porque ama o Pai, vive porque ama o Filho, vive porque faz parte desse projeto eterno e perfeito. Aleluia. Mas eu sei que o Espírito Santo espera o dia em que cada um de nós seja transformado. O dia em que cada um de nós vai olhar para Deus, olhar para o Filho, e vamos conhecê-lo como Ele nos conhece. Até lá, amados, o Espírito Santo vai perseverar em nós com o amor perfeito de Deus. Aleluia. Louve ao Senhor, louve ao Espírito Santo por isso. Honre o Espírito Santo em suas orações. Aleluia. E terminando, concluindo. Deus é tremendo. Deus só quer uma coisa: que você confie nele. Deus só quer uma coisa: que você experimente o amor dele. E isso é compartilhado por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu queria que você levantasse. Aleluia. E nós podemos encerrar, Wellington, daqui mesmo? E nós encerraremos a macro de hoje. E eu quero que você ore. Eu quero que você tenha um momento agora com o Espírito Santo de Deus. Você que sabe a tua história. Você sabe o quanto você busca. Você sabe mais ou menos em que ponto do caminho você está. Mas te foi apresentado esse Espírito que é maravilhoso, lindo e eterno. Que quer te levar a lugares altos. Que quer te levar a um conhecimento de Deus ímpar. Que quer te levar a uma intimidade ao ponto de Deus falar contigo, como falou sobre Abraão. Acaso eu esconderia algo do meu amigo Abraão? Eu oro pedindo para que Deus lembre do meu nome. Eu oro para que Deus, o Senhor, eu quero que tu lembre do meu nome. Em algum momento aí, né, no céu, tu fala assim, ô Gabriel, ô fulano, um anjo lá, sei cá, é Cláudio ali, aquele menino de 78. Eu orei para Deus recentemente assim, pessoal. Eu cheguei para ele e falei: Pai, eu sou aquele menino de 78. Aleluia. Você precisa ter marcos da presença de Deus na tua vida. Você precisa ter marcos da presença do Espírito Santo na tua vida. Aleluia. O Espírito Santo não passa sem que você perceba. O Espírito Santo não é silencioso ao ponto de você não ouvi-lo espiritualmente. Então eu queria que você orasse hoje com todas as suas forças. Eu vou orar por vocês. Que a partir de hoje o caminho com o Espírito Santo seja um caminho de mais honra do que foi até hoje. Aleluia. De mais intimidade do que foi até hoje. Aleluia. Aleluia. Porque essa é a vontade de Deus Pai. Aleluia, é por isso que eu oro, é por isso que você vai orar nessa noite. Senhor, amado Deus, Jesus, muito obrigado. E tu, Espírito Santo, aleluia, aleluia, o Deus conosco, aquele que nos consola, aquele que ouve as nossas lágrimas, aquele que ouve as nossas tristezas, aquele que ouve os nossos sonhos, os nossos projetos. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia, quebra, ajuda-nos a quebrar, Espírito Santo, a dura cerviz, ajuda-nos a derreter esse coração de pedra, aleluia, dá-nos o coração de carne que é prometida na Tua Palavra, em nome de Jesus nós te pedimos, Espírito Santo, leva essa oração nossa diante do Pai, aleluia, Pai, aleluia, Senhor, 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 Senhor,
que cada vida aqui nessa noite possa construir uma relação mais íntima contigo a partir de hoje, possa construir uma relação mais verdadeira. Jesus, Jesus nos ajuda, Jesus, Espírito Santo, não queremos te entristecer, não queremos te entristecer. Aleluia, aleluia, aplana os nossos caminhos. Aleluia, afasta de nós pensamentos maus, afasta de nós os homens maus, afasta de nós sonhos que não são os sonhos de Deus, desejos que não são os desejos de Deus. Aleluia, não queremos viver para nós mesmos, isso é um cântico, mas nós transformamos em oração agora, Espírito Santo. Não queremos viver para nós mesmos. Revela a Tua vontade para nossas vidas. Revela a Tua vontade para nossos filhos. Abençoa nossos filhos, Senhor. Abençoa para que eles construam contigo uma relação ainda mais forte do que nós, do que está sendo construída em nós. Aleluia. Aleluia. Sem Ti nada podemos fazer, Jesus. Espírito Santo, obrigado pelos dias e noites que Tu estás em nós. Obrigado, 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 obrigado e obrigado. É em nome de Jesus e para a honra e glória de Deus Pai, que o Teu corpo se reúne para Te engrandecer nessa noite. Amém, amém e amém.